Salve, salve meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz negros inspiradores e suas histórias inspiradoras. E se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comente os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. E o gravado da história de hoje traz a história do nosso rei do futebol. Vamos conhecer um pouquinho de Pelé. Vamos lá conhecer a história do rei do futebol? Pelé é um ex-jogador brasileiro de futebol conhecido como Rei Pelé. Encantou o mundo com seus dribles e passes. Foi designado o embaixador mundial do futebol. Foi eleito o atleta do século. Levou o Santos Futebol Clube, onde atuou por mais de 2 décadas, a ganhar mais de 40 títulos. Durante muitos anos, ele foi o brasileiro mais conhecido no mundo. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1944. Filho de João Ramos do Nascimento, o Dondinho, também jogador de futebol, e de Celeste Arantes. Edson era carinhosamente chamado de Dico. Desde menino, ele gostava de jogar futebol e, ao lado do seu tio Jorge, companheiro inseparável, assistia os jogos do pai, Dondinho, pelo Vasco da Gama de São Lourenço, de Minas Gerais. O grande nome do time do Vasco era o goleiro apelidado de Bilé. Suas atuações chamavam muito a atenção do garoto Dico, que gostava de brincar no gol e gostava de gritar após algumas defesas: "Boa, Bilé!". Porém, como a dicção do garoto ainda não estava muito bem formada, o Bilé passou a ser pronunciado como Pelé. No início, o menino se irritava com o apelido de Pelé, mas depois foi se acostumando e o Bilé virou a marca mundial de Pelé. Em 1944, mudou-se com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil do Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955. Em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos Futebol Clube, pelo também jogador Valdemar de Brito. Em um jogo-treino, Pelé fez 4 gols, onde seu time ganhou de 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Na contagem de 1000 gols da carreira, estes foram os primeiros gols oficializados de Pelé. Pelé levou o Santos à conquista de muitos títulos e, em 1974, fez a sua última partida com a camisa do Santos. Pelé fez a sua estreia pela Seleção Brasileira de Futebol no dia 7 de julho de 1957, com apenas 16 anos, num jogo contra a Argentina no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde marcou o seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. Porém, o Brasil perdeu de 2-1 esta partida. Em 1958, na Copa do Mundo da Suécia, Pelé começou a usar a camisa número 10, que se tornou a sua marca. Nos 2 primeiros jogos, ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida contra a União Soviética. No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou 2 gols quando o Brasil foi campeão mundial, vencendo a Suécia por 5-2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo.
Porém, no jogo contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi o jogador Garrincha quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson, Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo de 1970, no México, sob o comando de Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Na final, Brasil e Itália entraram em campo na disputa pelo tricampeonato mundial e, consequentemente, a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em uma cabeçada, Pelé abriu o placar e Carlos Alberto, em uma bola rolada por Pelé, fechou o placar, fazendo 4-1, conquistando o tricampeonato mundial e ficando definitivamente com a taça Jules Rimet. Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira. Pelé ainda jogou pelo New York Cosmos no período de 1975 a 1977, ano que conquistou o campeonato da Liga Americana. A última partida pelo time americano foi no Giant Stadium, em 1º de outubro de 1977. Ele foi eleito presidente honorário do New York Cosmos. Pelé totalizou 1.282 gols na sua carreira, conquistados em 1.366 partidas oficiais. O 10º gol de Pelé, que entrou para a história, foi marcado no Maracanã no dia 19 de novembro de 1969, numa cobrança de pênalti no jogo entre Santos e Vasco. Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977, quando jogava no Cosmos. Em 1994, foi nomeado embaixador da boa vontade da Unesco. Em 1995, foi nomeado ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como a Lei Pelé. Na sua vida pessoal, ele foi casado 3 vezes e teve 7 filhos. Keila Cristina, Jefferson e Edinho, que também se tornou jogador de futebol, esses do primeiro casamento. No segundo casamento, os filhos gêmeos Joashua e Celeste. O jogador teve 2 filhas fora do casamento, Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006, e Flávia Kutz. Ambas só conseguiram o reconhecimento da paternidade através dos tribunais. Hoje, a saúde do nosso rei está bastante debilitada. Aos 81 anos, Pelé luta contra um câncer. E fica aqui a nossa vibração de positividade para que o rei possa vencer mais essa batalha. E nós queremos gritar com muito orgulho para que o mundo inteiro possa ouvir que Pelé tinha que ser preto. Obrigado, meu rei. E se você gostou da história do Rei Pelé, então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, assista os outros vídeos, comente-os e ative as notificações para receber as novidades, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.